Olá, sou o professor Alex Costa. Na aula de robótica hoje vamos aprender como montamos um brinquedo muito conhecido pelas crianças, que envolve movimento, mas também envolve algumas engrenagens através do nosso kit de robótica. E esse movimento é através do famoso peão. O peão, vamos ter então o princípio básico de um objeto que gira em torno do seu próprio eixo. E nós temos aqui diferentes formas de peão, utilizando engrenagens e um eixo. Mas para fazer o acionamento desses peões, vamos utilizar o nosso kit com o sistema de engrenagens e a controladora EV6. Ela vai nos fornecer energia, vai conectar com o nosso motor, que vamos utilizar o motor médio, duas barras com 13 furos, duas barras no formato de L, mais duas barras para fazer o sistema de engrenagens. As engrenagens que vamos utilizar na base do nosso sistema será uma com 40 dentes, cinza, acoplada a duas engrenagens com 8 dentes, e na parte de baixo uma engrenagem preta com 36 dentes, e nós temos aqui 2 pinos azuis, um em cada extremidade. Então, para fazer a base do nosso acionador, uma barra com 2 pinos azuis vão ser colocadas sobre o primeiro sistema. Então, dessa forma, nós temos os 2 pinos azuis sustentando no meio a engrenagem com 40 dentes. Ela está acoplada a 2 eixos que possuem 2 engrenagens, um de cada lado, com 8 dentes. Esses eixos, juntamente com as engrenagens, vão acabar prendendo a última engrenagem de baixo do sistema, que tem 36 dentes. Essa base de sistemas vai nos permitir conectar o motor médio na parte superior. Esse motor vai girar a engrenagem central e podemos observar que ele faz a rotação das outras engrenagens também, tanto as pequenas com 8 dentes, quanto a engrenagem de baixo com 36. Uma outra parte importante do nosso sistema é justamente o peão. Nós temos então o peão, que ele é feito utilizando vários tipos de engrenagem, como essa engrenagem maior e com espessura também maior, a engrenagem de 40 dentes e uma engrenagem de 12 dentes, além do eixo. Quando utilizamos o eixo no meio de cada uma dessas engrenagens, podemos formar a estrutura básica de um peão. Uma coisa importantíssima é que a engrenagem desse primeiro peão, ela tem que ser justamente a engrenagem de 12 dentes, uma vez que é ela que vai acoplar no nosso sistema. O nosso sistema possui, na parte inferior, um slot ao lado da engrenagem com 36 dentes. O outro slot, do outro lado, está ocupado. Então, a engrenagem necessária é a de 12 dentes. Ela vai ser acoplada justamente no lado, e é por isso que vai ser feito um movimento desse peão. Se utilizarmos uma outra engrenagem no lugar dessa, teremos que alterar todo o sistema de acionamento. O segundo peão também vai envolver um eixo e uma quantidade de engrenagens que fica a critério. Mas um detalhe é importante: a primeira engrenagem que fica em contato com o sistema, aqui embaixo, ela tem que ser a engrenagem com 8 dentes, uma vez que é ela que vai acoplar na engrenagem de 40 dentes, que vai ficar embaixo também. Então, quando colocamos o eixo na parte central da engrenagem com 40 dentes, vamos acoplá-lo no nosso sistema. Então, aqui nós temos finalizado o sistema que vai acionar os peões, o sistema do meio que vai receber o movimento e transferir para todos os demais. E assim nós podemos colocar o segundo peão no slot ao lado da engrenagem com 40 dentes. Então nós temos de um lado um peão que vai ser acionado com a engrenagem de 8 dentes ao lado da de 40, e do outro lado nós temos a engrenagem com 12 dentes também, que vai fazer esse acionamento.
O nosso sistema agora precisa ser fixado ao nosso motor juntamente com o EV6. Para isso vamos utilizar pinos simples, pinos pretos simples, e as barras anguladas no formato de L e as barras retas com 13 furos. Então, inicialmente, o nosso motor vai receber a barra no formato de L, um em cada lado. Vamos utilizar para isso o pino simples. E a mesma coisa que fazemos de um lado, vamos repetir do outro. Então, a primeira etapa é juntar os dois L's na lateral do motor. E vamos utilizar a barra com 13 furos para completar essa primeira etapa. Os pinos simples também vão ser muito úteis, uma vez que agora vamos fazer a estrutura central. Do outro lado, repetimos o mesmo processo. Então, nós temos agora a construção da sustentação desse motor. Essa sustentação vai ficar na horizontal e o motor na vertical. E tudo isso vai ser acoplado no EV6. Para fazer o acoplamento, vamos utilizar uma peça no formato de L. E para fazer a fixação, o acoplamento desse motor, juntamente com as barras de 13 furos na nossa controladora, vamos utilizar duas peças em formato de L, vamos chamar ele com pino. Esse L com pino tem a vantagem de podermos conectar na estrutura do próprio EV6. Para isso, vamos utilizar dois pinos na lateral dele e vamos colocar na barra, e do outro lado vamos repetir o processo. Então, nós temos aqui uma fixação que podemos colocar justamente na lateral do nosso EV6. O nosso EV6 vai precisar, então, desses 4 pinos, justamente porque é o tamanho exato que está na estrutura do próprio EV6. Então, vamos conectar 2 de cada lado, utilizando a nossa peça L com pino. E nós temos, então, o acoplamento finalizado. Agora nós vamos juntamente colocar no eixo do nosso motor médio, para que ele gere um movimento na engrenagem que está no meio. Selecionar os dois peões. Esse peão vamos lembrar da peça que fica no começo, que é justamente a engrenagem com 8 dentes. E o segundo peão, podemos modificá-lo. Vamos colocar uma engrenagem com espessura maior, mas sempre lembrando que a primeira deve ter 12 dentes. E uma engrenagem embaixo, também para modificar. Então nós temos atualmente 2 peões e o sistema de acionamento pronto. Vamos ligar o nosso motor médio na porta M1, que é destinada aos motores. Então nós temos o nosso sistema completo. Quando acionamos o botão do meio do nosso EV6, vamos para a segunda opção de teste dos motores. Vamos verificar o funcionamento do motor médio através do modo manual. E podemos ver que as engrenagens estão funcionando com uma movimentação a velocidade muito alta, justamente por causa da engrenagem grande que está acoplada a 2 engrenagens menores. Então, com isso, nós temos o nosso acionador ligado, o sistema de engrenagem também funcionando através do teste que fizemos. E agora a parte final, justamente do peão. O peão com 12 engrenagens, vamos colocar na parte inferior, no slot ao lado da engrenagem com 36 dentes. E o segundo peão, com a engrenagem com 8 dentes, vamos colocar exatamente no slot ao lado da engrenagem com 40 dentes. Então, quando acionamos os motores, na parte manual, os 2 peões estão realizando um movimento. À medida que
vamos soltando o nosso sistema de engrenagem, os dois vão permanecer em movimento também. E com isso nós temos que um sistema de engrenagens acoplado um do lado do outro pode gerar movimentos rápidos que podemos utilizar como brinquedos, como peões, também chamado de Beyblade. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fico por aqui, até uma próxima. Tchau!